E também agora da reflexão da sua palavra. Eu convido você para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 2. Graças a Deus. Eu vou ler do versículo 1, amados, até o versículo de número 12. Nós já temos sido tocados, renovados aí pelos louvores que foram entoados até aqui. Já temos derramado o nosso coração ao Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor e ter momentos de adoração e de louvores tão contagiantes, como são os louvores aqui na nossa igreja. Deus seja louvado por isso. Marcos capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Eu vou ler, os irmãos acompanham nas suas Bíblias. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção, tá bom? Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam assentados ali e pensavam em seu coração: como se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser quem é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Glória a Deus. Amados, uma palavra bastante especial e também bastante conhecida de toda a igreja. Todos nós que estamos aqui nesta noite, fomos, de alguma maneira, por alguém, trazidos até Jesus. E estamos, ou devemos estar, levando outras pessoas até Jesus. Amém? Todos nós, de alguma maneira, ou por alguém, fomos trazidos até Jesus. Fomos levados até Jesus. Talvez você foi trazido até Jesus pelos seus próprios pais. Seus pais te discipularam, te ensinaram. Você nasceu no chamado berço evangélico, embora a gente saiba que o berço nunca se converte, né? A criança que dorme lá precisa se converter, mas o berço nunca se converte. Mas quem sabe você foi trazido até Jesus pelo berço. Ou talvez você não foi trazido pelo berço. Talvez você não cresceu num lar que temia o Senhor, que servia ao Senhor. E talvez através de uma outra forma, através de uma outra pessoa que não era da sua família, você foi levado até Jesus. E eu acredito que isto mudou a sua vida. Amém? Ser levado até Jesus, conhecer Jesus, muda a vida de qualquer pessoa. Quantos acreditam assim nessa noite? Ser levado até Jesus, conhecer Jesus, receber Jesus, ouvir Jesus, muda a nossa vida, impacta a nossa vida. Por isso,
o chamado do Senhor para mim e para você aqui nesta noite, ou a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos aqui nesta noite é: levando pessoas até Jesus. Vamos lá? Vocês podem repetir comigo? Levando pessoas até Jesus. Aleluia. Eu não sei de que forma você vai levar pessoas até Jesus. Se você é pai, se você é mãe, você já tem uma pessoa já que você obrigatoriamente precisa levar até Jesus, que são seus filhos. Se você não tem filhos, se você ainda é um jovem solteiro, você tem outras pessoas que você precisa levar até Jesus, ou fazer com que essas pessoas conheçam até Jesus. Podem ser seus amigos, podem ser seus vizinhos. Aliás, os irmãos sabem que todos nós recebemos uma missão da parte de Deus, a missão de levar pessoas até Jesus. Marcos 16, versículo 15 vai dizer: ide por todo o mundo e anunciem o evangelho, que nada mais é do que a obra, a vida de Jesus. Levem as pessoas até Jesus, e o resto quem faz é Jesus. Amém? Então, levando pessoas até Jesus. E nós temos aqui, obviamente, por esta passagem, nós podemos ver aqui um grupo de homens, a Bíblia diz 4, estavam levando um paralítico até Jesus. A Bíblia diz que eles ficaram sabendo que Jesus estava em casa, e eles decidiram levar aquele homem até Jesus. E como vocês já conhecem essa história aqui, eu quero já tirar aqui as nossas lições. O que é que nós vamos aprender no desafio de levar pessoas até Jesus? Como eu disse, para você levar pessoas até Jesus, isso precisa ficar bem claro na sua mente, na minha mente. Não precisamos necessariamente, embora devamos, mas não necessariamente levar pessoas até Jesus é só sair entregando folhetos na rua. Não, levar pessoas até Jesus pode ser mais simples do que parece. Como eu disse, pode começar simplesmente com um pai e uma mãe fazendo um discipulado, fazendo dos seus filhos um discípulo de Jesus, isto é, levando os seus filhos. E veja, não estou dizendo levar os seus filhos à igreja, estou dizendo levar os filhos a Jesus. Não estou dizendo necessariamente levar um conhecido, um colega até a igreja, embora isso faça parte, mas principalmente levá-los até Jesus. E olhando para esta passagem, para estes 4 homens que decidiram levar um paralítico até Jesus, nós podemos aprender algumas coisas sobre essa tarefa que nos foi dada a mim e a você, de levar pessoas até Jesus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos que levar as pessoas até Jesus, crendo que nele, ou seja, em Jesus, as pessoas encontram tudo o que elas precisam. Temos que levar as pessoas até Jesus, crendo que em Jesus elas vão encontrar tudo o que elas precisam, ou aquilo que de mais essencial elas precisam. A Bíblia diz que os 4 homens, eles pegaram o paralítico. Alguns vão dizer que esses 4 homens provavelmente eram amigos do paralítico, mas é bem verdade que o texto não diz isso, não deixa isso claro. Nós não sabemos se ele era ou não amigo do paralítico, não sabemos se foi a família quem pediu: olha, por favor, nos ajude a levar este paralítico até Jesus. Não sabemos. O que sabemos é que estes homens entenderam que tudo que aquele paralítico precisava, ele encontraria em Jesus. Aqueles homens acreditaram e estiveram dispostos a pagar qualquer preço para levar aquele paralítico até Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, amados, no versículo de número
3, que eles levaram o paralítico até Jesus. E a Bíblia diz que não apenas isso, no verso 5, se você observar na sua Bíblia, a Bíblia diz que quando eles abrem um buraco no teto, nós já vamos voltar depois para falar disso, mas no versículo 5, a Bíblia diz que Jesus olha para o teto que está sendo aberto e o paralítico descendo, e a Bíblia diz que Jesus vê uma coisa. Que coisa que Jesus viu? Jesus viu o paralítico descendo? Óbvio. Jesus viu o teto sendo quebrado? Óbvio. Mas Jesus viu uma coisa que a maioria das pessoas que estavam ali não estava vendo. A Bíblia diz: Jesus viu a fé deles. Jesus viu que aqueles 4 homens, mais do que quebrar o teto, mais do que simplesmente levar o paralítico, Jesus viu no coração daqueles homens que eles realmente estavam convictos, assim como a mulher de sangue, eles estavam certos no seu coração: se a gente fizer este homem chegar diante de Jesus, a vida dele muda. A Bíblia diz que Jesus olha e Jesus não fica espantado com o teto sendo quebrado, não fica espantado com aquele homem descendo. Jesus olha para o coração e vê fé. Ele diz: eu estou vendo que vocês realmente acreditam. E a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. A fé, amados irmãos, é o meio de nós recebermos a bênção do Senhor. A Bíblia diz que Jesus vendo-lhes a fé, aqueles 4 homens, eles acreditavam, eles falaram: olha rapaz, se a gente conseguir, vamos dar um jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque somente pela fé você supera obstáculos. Somente se você tiver fé é que você vai adiante. Somente que se você tiver fé é que diante das adversidades você não vai parar. Você precisa acreditar que se você levar pessoas até Jesus, a vida dela vai mudar. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos levar pessoas até Jesus. E eu vou ser provocativo aqui nesta noite. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Diga: você precisa levar pessoas até Jesus. Nós temos que levar pessoas até Jesus. Só que nós temos que levar pessoas até Jesus crendo que tudo que elas precisam, elas encontrarão em Jesus. Nós vamos ter certeza disso. Nós vamos ter convicção disso. Nosso testemunho não pode ser um testemunho duvidoso, frouxo, covarde. Nosso testemunho precisa ser um testemunho corajoso, vigoroso, cheio de fé, e de termos certeza que se elas encontrarem com Jesus, assim como Ele mudou a nossa vida, Ele vai mudar também a vida delas. Aqueles homens tinham certeza, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus deixou descer o paralítico e atendeu o paralítico. Mas vendo a fé deles, nós precisamos, amados, levar pessoas até Jesus, crendo que tudo que elas precisam, elas encontrarão em Jesus. Qual é o problema que a pessoa que está próxima a você, na sua família, no seu trabalho, está enfrentando? Tenha certeza, Jesus tem a solução para esse problema. Eu não tenho dúvidas. Que problema é esse? É um problema familiar? Jesus tem a solução. É um problema físico? Jesus tem a solução. É um problema emocional? Jesus tem a solução. A Bíblia diz que se nós crermos, ainda que esteja morto, viverá. Temos que levar pessoas até Jesus, crendo que tudo que elas precisam, elas encontrarão em Jesus. E eu não sei se você lembra, eu vou tentar te ajudar a recordar quem foi que te levou para Jesus. Quem foi que te ajudou a conhecer Jesus? Você lembra do entusiasmo dessa pessoa? Você lembra da alegria com a qual essa pessoa falava com você? Da insistência dela? Às vezes até aparentemente da chatice dela. Mas como essa pessoa é intensa, essa pessoa só fala de Jesus, essa pessoa toda vez que me vê, ela quer falar de Jesus, toda vez ela quer me convidar para ir na igreja. Por quê? Essa pessoa tão incômoda às vezes, sabe por quê? Porque ela acreditava muito que se você conhecesse Jesus, a sua vida seria mudada.
E nós precisamos acreditar nisso, para que o nosso testemunho seja efetivo. Que as pessoas possam olhar nós e ver fé em nós, que a gente está dando testemunho de Jesus. Rapaz, vai lá na igreja. Talvez sua vida mude, talvez não. Se você conhecer a Jesus, com certeza sua vida vai mudar. Quantos acreditam assim nessa noite? Precisamos levar pessoas até Jesus. Se puder dar um pouquinho mais de som no microfone, que minha voz já está indo embora. Isso, maravilha, ficou ótimo. Em segundo lugar, irmãos, temos que enfrentar as dificuldades de levar as pessoas até Jesus. Quantos entenderam? Temos que enfrentar as dificuldades de levar as pessoas até Jesus. Levar as pessoas até Jesus não é fácil. Nós vamos enfrentar adversidades. Vamos enfrentar, porque a Bíblia diz que os 4 homens pegaram o paralítico e eles foram e falaram: olha, Jesus está em casa, essa é a hora, nós cremos, fica tranquilo aí, meu amigo, nós vamos te levar lá e você vai ser curado, porque estão falando aí, e a gente acredita que se a gente conseguir colocar você diante dele, a gente vai dar um jeito. No que depender da gente, você vai chegar diante de Jesus. No que depender da gente, você vai ver Jesus. Nós vamos te levar lá, porque a sua vida vai ser mudada. E a Bíblia diz que eles foram, mas quando eles chegaram lá, a casa estava cheia. Estava tão cheia que o pessoal não respeitava nem o preferencial. Sabe quando a fila está cheia que você fala assim? Aí a pessoa olha para o idoso e fala assim: mas rapaz, essa hora não era para ele estar dormindo, o que ele está fazendo aqui? Não é? Irmão, Deus vê o coração, viu? Você cede lá o espaço lá para o idoso, para a grade, mas o coração, Jesus, devia estar em casa, né? Mas a Bíblia diz que não deixaram passar não. Ficou lá e falou: tá apertado, não dá para passar. Imagina o pessoal querendo ver o mestre, a casa lotada, o pessoal tentando dar todo um jeito para ver, para ouvir. E aí chega um rapaz, irmão, que não faltava ali, com certeza era doente. Ele falou: não, meu amigo, quem falta aqui não é doente não, então se vira. Chegou agora, não tem como entrar. E a Bíblia diz que esse foi o primeiro obstáculo. Mas não apenas isso, eles tiveram que enfrentar o peso. Eram 4 homens levando aquele homem. Eles seguraram o peso, seguraram a bronca. E quando viram ali a dificuldade, a Bíblia diz que eles deram um jeito. Normalmente a casa dos judeus naquela época tinha um acesso, né? Tinha uma escada que dava para uma parte superior. E eles conseguiram acessar. Imagina, levar um paralítico, 4 homens numa escada, subir a escada com aquele paralítico. Não deve ter sido fácil. Eles poderiam ter falado: olha rapaz, vamos ver se termina a reunião aí, vamos esperar a reunião terminar e talvez a gente consiga colocar lá. Não, eles estavam determinados. Eles falaram: não, nós vamos dar um jeito, vamos subir essa escada aqui, ó, tem um jeito da gente colocar ali. Mas rapaz, ele falou: rapaz, tem muito doente, a gente não pode brincar no ponto não, tem muita gente aqui. A gente tem que fazer você chegar lá de qualquer jeito. Aleluias. Oh irmãos, que o Senhor Jesus nos dê disposição, que o Senhor Jesus nos dê coragem, que o Senhor Jesus nos dê ânimo, para não medirmos esforços para fazer as pessoas chegarem até Ele. Porque às vezes no primeiro não, na primeira rejeição, na primeira dificuldade, a gente fala: eu não falo mais, não mando mais mensagem, não ligo mais. O Senhor está te dizendo hoje: não deixe os obstáculos pararem você, não deixe os obstáculos fazerem você desistir de levar pessoas até Jesus. Aleluias. Porque as dificuldades virão, os julgamentos. Imagina o pessoal que estava ali ouvindo Jesus, a casa cheia. Você acha que o pessoal ficou tranquilo vendo o telhado sendo quebrado? O pessoal deve ficar: mas vocês também são inconvenientes, hein? Poxa vida, o mestre está pregando aí, não tem como vocês estão atrapalhando aí, a pregação do mestre. Eles não ligaram para isso, eles foram inconvenientes. E às vezes, irmãos, o crente que dá resultado para Jesus, às vezes é o crente chato no bom sentido de ser insistente. Ele é insistente, ele é perseverante. E que o Senhor possa nesta noite nos encher do Espírito, para que nós sejamos perseverantes nas nossas lutas pela fé e para levar pessoas até Jesus.
Não vamos desistir de levar pessoas até Jesus. Vão nos chamar de crentarrão, de santarrão, vão dizer que a gente é chato, é inconveniente, mas a gente sabe que a gente só quer que aquela pessoa conheça Jesus, porque tudo que ela precisa está em Jesus. A Bíblia diz que eles conseguiram descer, enfrentaram o julgamento, o peso, a multidão, a dificuldade de acessar. Se indispuseram com o dono da casa. Imagina, né? O dono da casa depois, e agora, quem é que vai arrumar isso aí? Fica aí, o paralítico já foi, já está andando já. Agora vamos ajudar a arrumar isso aí. Não sabemos, né? A Bíblia não diz, mas com certeza rolou uma indisposição ali. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui sobre levar pessoas a Jesus? Não podemos desistir diante das adversidades. Haverão adversidades. O Senhor Jesus liberou os seus discípulos de 2 em 2 e diz: olha, ide pelo caminho, ide, e a casa que vos receber, com paz você sai daquela casa, fica naquela casa. Mas Jesus, e se uma casa não nos receber, a gente volta? Não, vai para outra casa, tenta de novo, bate na próxima porta e vai até que você seja recebido, aleluias. Mas não vai desistir porque a primeira porta se fechou. Não vai desistir porque você ouviu um não. Nós temos que perseverar diante das adversidades e levar as pessoas até Jesus. E eu sei que aqui, quem sabe, o Senhor mandou essa palavra e não é à toa. Talvez tem pessoas aqui que têm orado, têm buscado em Deus, têm pedido ao Senhor graça para levar algumas pessoas até Jesus. Quem sabe é o filho, quem sabe é o esposo, quem sabe é a esposa, e você tem tentado de todas as formas levar a pessoa até Jesus. Mas Jesus está mandando essa palavra aqui nessa noite para te dizer: não desista, continua, suba a escada, enfrente os julgamentos, enfrente a luta que for necessária, mas leve a pessoa até Jesus. E eu quero acreditar que nesta noite o Senhor está liberando esta palavra, e esta palavra é uma palavra de salvação. Salvação. Você vai levar pessoas até Jesus, e você vai ver a obra que Deus vai fazer na vida delas. E quando Deus fizer esta obra, você vai se alegrar e regozijar no Senhor. Quantos acreditam assim? Diga glória a Deus. Aleluia. Terceiro lugar, quando a gente leva pessoas até Jesus, amados, nós precisamos entender que mais importante do que receber de Jesus uma bênção física ou material, é mais importante receber a bênção espiritual. Quando levamos pessoas até Jesus, nós precisamos entender que mais importante do que ela receber o bem material que ela precisa, o bem financeiro, é mais importante que elas recebam a bênção espiritual. Por que os 4 homens levaram um homem lá? Levaram ele para ele ser curado, porque ele era aleijado e não andava. Eles levaram ele lá para ser curado, mas a Bíblia diz que quando eles descem, Jesus viu a fé dos 4 homens. E quando Jesus olha para o homem, ele diz: levanta e anda. Isso? Ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluias. Porque primeiro e antes de receber o bem material, o bem mais importante que a gente precisa receber é a paz com Deus. Antes de receber uma bênção material, uma cura que seja, mais importante do que isso é ser reconciliado com Deus, é ter paz com Deus, é ser lavado e remido no sangue de Jesus. E depois que você foi lavado e remido no sangue de Jesus, aí, meu amado, a sua vida vai mudar, suas finanças vão mudar, sua família vai mudar, tudo vai acompanhar a mudança. Você recebe Jesus, a cabeça muda, o coração muda, o jeito de pensar. Ou tem que mudar, né? E se não mudou, aí é nascer de novo da água do Espírito. Mas muda,
muda. Jesus olha para aquele homem e sabe que a maior necessidade dele não é andar. A maior necessidade dele é ser reconciliado com Deus. Porque Jesus sabia que se ele andasse e não fosse perdoado o seu pecado, reconciliado com Deus, ele ia andar e ser condenado ao inferno. Mas Jesus primeiro salva a alma dele e depois a bênção material. Quantos estão entendendo aqui nesta noite? O maior problema de uma pessoa não está diante dos seus olhos, está naquilo que você não vê. É a escravidão do pecado. O maior problema das pessoas não está naquilo que a gente não vê, não está naquilo que a gente vê, está naquilo que a gente não consegue apalpar, está naquilo que a gente não consegue tocar. É o seu coração que precisa ser convertido a Deus. E isto é mais importante. É por isso que o homem que Jesus curou no tanque de Betesda, na correria, depois Jesus encontra com ele, andando. O que Jesus diz para ele? Olha, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque mais importante do que estar ganhando, fazendo as coisas por aí, é estar em paz com Deus. Quantos estão em paz com Deus aqui nesta noite? E se você não estiver em paz com Deus ainda nesta noite, essa é a noite. É a noite de ajustar com Deus, estar em paz com Deus, fazer uma aliança com Deus. E Deus está te dizendo aquilo que ninguém pode fazer. Porque, irmãos, existem muitas pessoas que buscam a Jesus e Deus é misericordioso, Ele usa os meios. Na maioria das vezes a forma das pessoas chegarem até Jesus é pela necessidade, nós sabemos disso. Mas nós, como aqueles que estão levando as pessoas até Jesus, precisamos ter convicção disso, que o mais importante é que elas recebam a Jesus. O mais importante é que elas sejam perdoadas dos seus pecados, que elas sejam salvas, que elas sejam libertas. Porque essa mudança é que vai trazer as outras mudanças. Amém? Do que adianta? Alguém pede para Deus: Senhor, me prospera. Eu vou buscar a Deus porque eu quero aquela porta de emprego. Eu vou buscar a Deus porque eu quero aquela oportunidade. E venha, porque se for da vontade de Deus, Deus vai te dar. Mas do que adianta receber de Deus estas coisas e ir para o inferno? De nada adiantará. Primeiro precisamos receber de Deus a paz que excede o entendimento, crer em Jesus, ser perdoado, liberto dos pecados, viver uma vida no Espírito, e então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro a gente reconcilia com Deus. E aquele homem, ele foi perdoado. Irmão, a cura física todo mundo ia ver, mas o que aquele homem tinha no coração, ninguém via, nem os seus amigos. Só que Jesus viu. E você sabe, irmãos, tem muitas pessoas aí bem demais, fisicamente, financeiramente, mas aqui, há um vazio que nada preenche. Aleluias. E eu digo isso porque eu tenho contato com pessoas assim, pessoas tão abastadas, tão bem aparentemente, mas que vivem em crise. Estou falando de quem tem uma crise de vez em quando, mas que vive em crise, porque não encontra mais paz. Mas tem uma coisa que o crente tem. Aleluia. A dificuldade às vezes, pastor, está grande. Mas como a gente trabalhou no PG na terça-feira, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quantos acreditam no Deus Todo-Poderoso que tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família, que tem cuidado da sua vida como um todo e que é fiel para cumprir as promessas dele sobre a sua vida? Só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aleluia. Mais importante do que receber qualquer coisa material é recebermos primeiro a bênção espiritual. Quarto lugar, quando nós levamos pessoas até Jesus, tem uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. É com a
religiosidade. A religiosidade, ela pode ser um empecilho entre Jesus e você que está levando Jesus até a pessoa. Ela pode ser um impedimento. Por quê? Porque quando Jesus diz para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, os religiosos que estavam lá começaram a julgar no seu coração. Começaram a dizer: mas quem é ele para perdoar pecados? Oh, irmão, o religioso, ao invés dele se alegrar, o paralítico foi recebido por Jesus, ele foi perdoado por Jesus, Jesus vai curar ele. Não! Ao invés deles se alegrarem por causa da sua religiosidade, eles começaram a julgar Jesus, ao invés de se alegrar pelo perdão dos pecados que aquele homem havia recebido. Talvez ele seria curado. Eles começaram a julgar no seu coração. E a Bíblia diz que Jesus percebeu, conhecendo-lhes os pensamentos. Jesus vai constrangê-los diante daquilo. Por quê? Porque a religiosidade daqueles homens, o apego à religião e à forma, fazia com que eles estivessem cegos para ver o que Deus estava fazendo em Jesus, através de Jesus. Por causa da sua religiosidade, eles estavam cegos para ver. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que a nossa religiosidade não seja o maior empecilho ao levarmos pessoas até Jesus. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando essa noite? Às vezes a nossa religiosidade pode ser um impedimento. Vocês vão lembrar do menino lá em Marcos capítulo 9, que o pai está desesperado. Olha, meu filho desde a infância sofre com esse espírito maligno, ele não fala, e vira e mexe, o espírito maligno toma ele e o lança onde ele estiver. Já tive que tirar ele do fogo, e ele leva até os discípulos. Os discípulos não conseguem expulsar. Jesus está no monte, Jesus desce no monte. Quando Jesus chega no monte, o pai está chorando. E o que os fariseus estão fazendo? Os religiosos estão fazendo? Ajudando o pai, orando pelo pai, intercedendo com o pai? Não. Os religiosos estão discutindo com os discípulos. Os religiosos estão discutindo com os discípulos. E aí Jesus chega, Felipe. E aí Jesus diz assim: do que vocês estão discutindo? E aí o pai toma a frente e fala: não, Jesus, não perde tempo com essa discussão não. Aleluia. Não perde tempo com essa discussão não. O meu filho está com essa situação. Sabe o que Jesus faz com a discussão? Não quer nem saber. Ele dá atenção para o pai. Às vezes a gente está perdendo tempo com certas discussões, e Deus está querendo realizar uma grande obra. Às vezes Deus está fazendo e a gente fica preso na religião, julgando a forma. Mas se fosse eu, não faria daquele jeito, porque eu aprendi daquele jeito, tem que ser daquele jeito. E aí por conta disso, a gente se fecha os olhos para aquilo que Deus está fazendo. Peça a Deus nessa noite: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo e me alegrar, Senhor. Não ficar preso à minha religiosidade, porque às vezes Deus está agindo, Deus está fazendo, mas a gente está tão apegado à nossa forma que a gente não consegue se alegrar com o que Deus está fazendo. Os escribas não conseguiram se alegrar com aquele homem que está sendo recebido por Jesus. Eles, mais do que isso, ficaram só questionando no coração. A religiosidade, irmãos, pode ser um problema. Deixa eu dizer uma coisa. Sabia que se Jesus desse ouvido para os religiosos, ele não tinha entrado na casa de Zaqueu? Sabia disso não? Porque a Bíblia diz que quando ele entrou na casa de Zaqueu, os outros começaram a dizer: mas que mestre é esse? Que mestre é esse que entra na casa de um chefe de publicanos? Isso é um traidor da pátria. Esse homem se vendeu, esse homem não tem temor a Deus. Se ele fosse homem de Deus, não estaria no meio dessas pessoas. Às vezes, irmãos, se a gente parar para dar ouvido para religioso, a gente deixa de fazer o que Deus está mandando fazer. Amém, irmãos? Nós não podemos nos apegar a formas e a métodos, e por causa disso deixar de considerar uma obra que Deus está fazendo. Precisamos pedir a Deus sensibilidade para nos alegrarmos com aquilo que Deus está fazendo. Pode não ser da nossa forma, talvez não é do jeito que você faria,
mas às vezes Deus está agindo lá. Não feche os seus olhos. Ore, interceda e se alegre e diga: Deus, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, diante disso. Louvado seja Deus. Porque às vezes, irmãos, um dos maiores impedimentos é justamente a nossa religiosidade. A nossa religiosidade pode afastar as pessoas de Deus. Amém? Para finalizar, em último lugar, quando nós levamos pessoas até Jesus e Ele faz uma obra na vida dela, Deus é glorificado. A Bíblia diz que Jesus disse para aqueles homens: olha, o que é mais fácil dizer para o paralítico? Levanta e anda, ou perdoar-se os seus pecados? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, paralítico, levanta e anda. E agora, irmãos, todo aquele trabalho de quebrar o teto, de fazer o esforço, de colocar o paralítico diante de Jesus, valeu a pena. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que as pessoas ficaram impressionadas e começaram a dar glória a Deus. Deixe Deus te usar, amados, para levar pessoas até Jesus nessa noite. Cada um recebeu de Deus uma capacidade diferente, uma habilidade diferente. Cada um está num lugar diferente e vai levar pessoas até Jesus de maneiras diferentes. Entenda isso. Nem todo mundo chega até Jesus, às vezes, pelo folheto que a gente entregou. Deus tem uma maneira multiforme de agir. São muitas formas. Mas deixa Deus te usar do seu jeito, da sua forma, no lugar onde você está. Mas assuma um compromisso: Senhor, que através de mim pessoas venham te conhecer. Porque nós cremos que se isso acontecer, Deus será glorificado. Amém, amados? Eu quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos no seu lugar onde você está. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você sabe que quem te convidou para vir aqui hoje, o que a pessoa mais quer e tem orado é que você conheça Jesus. E nós estamos aqui, esta palavra foi ministrada, esses louvores foram ministrados, porque nós acreditamos que se você conhecer Jesus, a sua vida vai ser mudada, ela não será mais a mesma. E também para os irmãos que estão aqui e estão no desafio de levar pessoas até Jesus, tem orado. Quem sabe você no seu PG, você tem orado: Senhor, nos ajuda a levar pessoas até o Senhor. Quem sabe você tem pedido a Deus, tem orado, tem intercedido. Quem sabe você tem orado aqui por familiares. E eu quero acreditar que nessa noite esta palavra é uma resposta do Senhor para estas orações. E uma força do Senhor vai vir sobre a sua vida, uma graça, uma capacidade para você perseverar nisso. E você verá pessoas indo até Jesus através de você e Deus sendo glorificado em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a sua igreja, Senhor. Pai, nós ouvimos a sua palavra que é poderosa, sua palavra que é eficaz, a sua palavra que muda vidas, que muda a mente, que muda o coração. Senhor, e eu te peço neste momento, Senhor, que pessoas vejam o Senhor, que pessoas reconheçam o Senhor. Pai, pessoas que estão aqui, pessoas que vão assistir, estão assistindo esta live, Senhor, que elas encontrem o Senhor Jesus, que elas vejam a Tua glória, que elas sejam apresentadas a Ti, Senhor, e tenham as suas vidas mudadas através de Ti, do Teu poder, Senhor, o poder do Evangelho. Também, Senhor, sobre os Teus filhos que estão aqui e têm trabalhado, Senhor, para levar pessoas até o Senhor, porque acreditam que o Senhor pode mudar a vida delas, Senhor. Eu oro, Senhor, por esposas que têm orado por esposos, por filhos, Senhor amado, pais que têm orado por filhos aqui nesta noite. Senhor, que o Senhor os dê graça, os dê força para perseverar, Senhor, em levar os seus filhos, em levar os seus amigos, em levar os seus conhecidos, em levar os seus vizinhos até o Senhor Jesus. E que esta noite, Senhor, seja uma noite de grande salvação para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. As palmas louvem o Senhor. Deus seja louvado.